Bom dia, tudo bem? Como é que estamos? Como é que temos passado a pandemia? Muitas máscaras, muitas álcool gel. Bom, hoje eu queria falar sobre a palavra que está ali na parábola do semeador. E eu vou estar usando o texto de Marcos 4, de 4 a 8, para a gente se referenciar a isso. Deixa eu dar uma lida aqui então. Marcos 4, de 4 a 8. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outras, enfim, caíram em boa terra, e deram fruto que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 frutos por cada um desses grãos. Logo ali depois, no mesmo capítulo, de 14 a 20, nós temos a explicação dada pelo Senhor Jesus para essa parábola. E de 14 a 20 nós vamos ler o seguinte: o semeador semeia a palavra. Isso está no versículo 14. 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada e, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Semelhantemente, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração. Em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 frutos por cada um desses grãos. Eu queria conversar sobre essa parábola do semeador para ver como é que nós podemos fazer para ter uma produtividade melhor desse campo. Como é que nós podemos trabalhar dentro de casa, nos nossos conceitos, para que nós tenhamos mais frutos nesse terreno que Deus nos deu aqui no mundo. Nós temos 4 possibilidades de terreno ou oportunidades de terreno, como a gente está vendo aqui. Simplificamente falando, a gente tem que melhorar a nossa preparação possível para cada um desses 4 tipos de solo, melhores ou piores para o plantio das sementes. Para quê? Para que a gente tenha o melhor resultado possível. Qual é o resultado? Dar frutos. Não é plantar, é dar frutos, obter frutos. Jogar semente no terreno ou plantá-las por si só não é o objetivo. Por isso devemos procurar terrenos que deem frutos, muitos frutos, cada vez mais frutos. Terra boa, solo fértil. Temos até mesmo que trabalhar para ter isso. Terreno cultivável. Os frutos são as pessoas que passam a crer no Senhor Jesus, depois de nós termos trabalhado nessa terra e semeado. Nós podemos sempre procurar um campo melhor. Sim, nós podemos procurar. Podemos desistir de um para ir procurar um outro, procurar uma seara mais fértil, mais fácil, com menos pedras, com menos espinhos, com pessoas sempre abertas e receptivas, certo? Com uma terra boa e profunda. Mas em qualquer lugar que a gente for no mundo, esses entraves de ter as pedras, de ter os espinhos ou de ter as pessoas indiferentes, isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. Então, o mundo não é esse lugar perfeito, sem problemas. Devemos estar preparados para vivermos e nos relacionarmos nesse mundo decaído, iníquo ou pecador. E só por um acaso, essa é uma tarefa para as pessoas fortes, para as pessoas que
são ajudadas pelo Senhor Jesus, porque nós, por nós mesmos, não vamos ter condição de fazer isso. Por quê? Porque é um trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, 52 semanas por ano e daí para frente. Ou seja, é um trabalho para a nossa vida inteira. Tá? Eu queria apenas orar, fazer uma breve oração para que nós sejamos ajudados nesse tempo de conversa, nesse tempo de discussão. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, te agradecemos pela disponibilidade desses recursos virtuais para que nós possamos fazer essas aulas, podemos discutir, conversar, saber um pouco mais da Tua Palavra, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, ó Pai, a compreender essa palavra e principalmente a compreendermos o objetivo que é trazer mais frutos para o Senhor, a pessoas que creem no Senhor. Em nome de Jesus te agradeço por isso. Amém. Bom, seguindo aqui, indo em frente, né, vamos só traçar para o nosso entendimento quais são esses 4 tipos de terreno que a gente está se referindo. É claro que a gente está se referindo à parábola, e ali na parábola, desculpe, tem essas 4 tipos de terreno. Um deles é o caminho. Né? O caminho aqui eu fiz uma correlação como sendo é o mundo, onde nós vivemos, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, onde nós estudamos, onde nós somos vistos, onde nós passeamos, andamos, interagimos, temos os nossos relacionamentos com a família, com a comunidade. A pergunta é, dá para se esconder do mundo? Não dá para se esconder do mundo. Dá para a gente fingir que a gente não faz parte disso? Não dá. Dá para fugir do mundo? Também não dá. Dá para fingir que a gente não está aqui? Não. Dá para ficar quieto num canto, sabe? Deixar tudo passar, tudo acontecer? Não dá. Não. Nós estamos aqui, nós estamos no mundo, a gente não pode se conformar ao mundo, tá? Mas a gente não pode fugir do mundo. Tem aquela palavra em João que diz, João 17,15, que fala o seguinte, que não queremos sair do mundo, não é para o Pai nos tirar do mundo, mas sim que o mal não nos atinja no mundo. Tá? Então, vamos lá, vamos em frente. Vamos aplicar esse texto de João. É no mundo onde nós vamos aplicar o nosso testemunho. É caminhando, é indo pelo caminho, é seguindo o caminho que é Jesus, que nós vamos nos expor. E dessa maneira nós vamos dar o nosso testemunho. A parábola da lâmpada ou da candeia, que a gente deve se mostrar para todos, né, e também para iluminar todos os cômodos da casa, é verdade, é verdadeira. Assim somos nós somos a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós vamos eliminar as trevas, nós vamos trazer luz, refletindo a luz do Senhor, nós vamos estar eliminando todas essas trevas, tá? Essas coisas obscuras. Essa palavra, essa parábola da candeia, também ela está constando ali em Mateus, Marcos e Lucas. Tá? Então, depois eu coloco um slide com essa passagem, com a referência a essa passagem. O outro tipo de terreno que nós temos são as pedras. Né? O que são essas pedras? Isso mesmo, gente cabeça dura. Pessoas que têm pouca profundidade, o seu conhecimento é raso, é superficial, e na hora que aparece uma adversidade ou alguém que está sendo contra o que ele está falando, essa pessoa, sabe, alguém tem alguma opinião contrária, o que essa pessoa faz? A pessoa se cala, ela se volta para dentro de si, ela fica quieta, ela para a conversa, ela para a discussão, porque ela não sabe levar essa discussão para frente. Tá? Então essa pessoa se cala, se diminui, perde o brilho da argumentação por falta de fé, ou por falta de conceitos, ou por falta de ideias, ou por falta de exemplos. Ela para, interrompe essa discussão para continuar depois, já perdeu o ímpeto. Né? Então, a semente pode até iniciar a germinar, mas vindo uma adversidade, ela seca e morre. Por um acaso, essa adversidade pode estar vindo de qualquer lado. Na nossa vida, pode estar vindo de qualquer lado. Certo?
vem de qualquer direção, por qualquer propósito ou em qualquer condição. Pode ser um fogo amigo. Sabe, a gente está ali numa conversa, alguém faz uma pergunta para a gente de uma pessoa conhecida, é um fogo amigo. Ou uma pergunta do nosso filho, ou uma discussão no trabalho, ou uma conversa na faculdade, tudo isso a gente tem que saber, sabe, contra-argumentar. Esse testemunho é extremamente observado pelos outros, como se fosse um teatro. Nós estamos num teatro. Todo mundo está vendo a gente. Todos olham para nós e percebem, né? Nós temos que ter foco, nós temos que ter as respostas, nós temos que ter o testemunho para fazer isso. E a gente tem principalmente fugir daquelas situações como está listado ali na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, onde ele coloca diversas coisas que Timóteo é ser sujeito estando no mundo, né? Eu coloquei apenas algumas aqui. Fábulas de genealogia sem fim, loquacidade frívola, ousadas asseverações, fábulas profanas de velhas caducas. O que isso quer dizer? Ficar perdendo tempo com coisa que não é importante. Ficar perdendo tempo com coisa que não traz benefício para esse fim de obter, de ter mais frutos no plantio do reino, né? Então, a gente vê que a gente está falando de testemunho, né? Nós estamos falando de comportamentos exteriores, nós estamos falando de coisas visíveis, de ser luz no mundo, né? E aqui eu queria só, de novo, repetir a passagem, né, que nós lemos ali em Marcos de 4, 16 e 17, que fala sobre as pedras. O terceiro tipo de terreno é aquele com os espinhos, né? Nós estamos falando aqui dos nossos sentimentos, do nosso interior, porque nós estamos falando da sedução pelas coisas do mundo. Nós estamos falando da fascinação pelas riquezas, as ambições, os desejos, o deleite, os cuidados do mundo, os seus confortos e outros valores atuais que nos estão sendo apresentados, né? Quando nós misturamos as nossas referências e esses valores passam a ser adaptados a esses novos tempos, ou a ser comparado com aquilo que é aceitável no mundo de hoje, tá? A gente está começando a relativizar, a colocar, sabe, será que isso é bom mesmo, mas face é aquilo outro, a gente está fazendo um relativo, né? Ter como referência o nosso próprio prazer, que é o hedonismo, a nossa própria vontade e querer. Então temos a mudança do centro da vontade, que deve estar na vontade do Deus Altíssimo. Nós colocamos o centro dessa vontade em cima de mim, eu mesmo. Ou seja, não é mais apenas o antropocentrismo que é centrado no homem, tá? Já é o egocentrismo que é centrado em mim. Eu tenho que ter prazer, eu quero ter esse prazer, né? Ou seja, está evoluindo, entre aspas, né, até a mim. E também tem aquelas máximas, né, aqueles ditados minimalistas, né, que, puxa vida, pegam tão bem, mas são tão errados, né? Como, por exemplo, o importante é ser feliz. Não é bem o importante é ser feliz. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Só que todo mundo quer o amor de Deus, mas se esquece desse Deus que também é justo, que também é fiel, que também é soberano. Então, sabe, pegar essas pequenas frases de efeito, sabe, é uma coisa que nós temos que saber quando nós estamos plantando, nós temos que saber que isso é correto ou não, tá? Então aqui é uma questão de exposição, que se reflete no nosso modo de agir, do nosso testemunho no mundo, né? Da mesma maneira, aplicável aqui é aquele versículo de Marcos de 4, capítulo 4, de 18 a 19, falando sobre os espinhos, ok? E a gente chega agora na terra boa, né? Aquela que a semente caindo ou sendo plantada, né, ela germina, ela cresce, ela floresce até dar fruto, né, abundantemente. Lembra uma passagem que tem ali na palavra que fala: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento é obra de Deus. Em terra boa a gente planta cada vez mais, deve ser adubada, preparada cada vez, e a gente vai em frente,
obtendo cada vez mais frutos. Agora, como é que tudo isso, todos esses 4 terrenos, eu coloquei isso assim embaixo de um céu, embaixo de um ambiente, né, que vai regar, que vai chover, que vai trazer luz, que vai trazer o sol na medida correta e tudo mais. A Terra, isso tudo está envolto como se fosse uma névoa, uma nuvem, uma coisa só. Ele está imerso na palavra, está embaixo dessa palavra, né, que será demonstrada, observada, percebida no mundo através do nosso testemunho, através do nosso falar, do nosso agir, nosso testemunho exterior. Então, a gente pensar em fazer alguma coisa, né, só pensar, a gente querer fazer alguma coisa, só querer fazer, mas não agir, não realizar, não executar, né? Só pensar e não querer e só querer não traz nenhum testemunho positivo. Vai ficar um grande, eu queria fazer isso, eu achava bom fazer isso, mas praticamente a gente também acabou não fazendo, né? Então a gente vê que a associação da nossa fé com esse testemunho é o que vai trazer resultados no mundo, né? E a gente tem uma parte, um versículo na Bíblia que fala sobre isso, está ali em Tiago 2:22. Né? É isso que vai trazer o nosso campo missionário alguns resultados. Eu já visitei algumas fazendas, inclusive algumas coisas agrícolas também, não sou especialista, a minha especialidade é outra, né, em termos de produção, mas eu estou tomando aqui um paralelo, né? Como é que você aumenta a produtividade desse nosso plantio? Como é que você aumenta a produtividade dessa nossa semeadura? Eu imagino o seguinte, você tem esses 4 tipos de terreno espalhados ali, né, numa terra que você tem. Uma pessoa muito simplisticamente falou assim, então você tem 25% para cada uma delas. Por quê? Porque você tem um terreno 100% e você dividiu em 4, tem 25% para cada um da terra boa, do caminho, 25% para os espinhos, 25% para as pedras. Como é que a gente faz para diminuir ou eliminar os espinhos, as pedras, o caminho? Certo? Por quê? Porque você quer plantar e quer que a tua semente germine, e quer que você tenha frutos. Tá? Então nós vamos ver isso daí. Dá para eliminar o caminho? O caminho é o mundo. Dá para você eliminar o caminho? Não, você vai precisar ainda passar ali pelo meio da tua seara para você fazer uma nova plantação, para você regar, para você colher. Tá? Então não dá para você eliminar o caminho, dá para você diminuir, né? Até que você passe exatamente no meio da tua plantação e você tenha acesso a fazer todo esse trabalho de sachar, de mexer a terra, de arar um pouco mais, de regar. Tá? Mas não dá para sair do mundo. A gente não pode ir embora do mundo, fingir que nós não estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Agora, a gente não precisa estar imerso no mundo. A gente não precisa se conformar ao mundo. Nós podemos estar, sim, perto, usufruir do mundo, porque é no mundo que nós vamos dar o nosso testemunho e nós vamos ter resultados. Tá bom? Então, vamos lá. A gente falou aqui, vamos eliminar esses 3 tipos de terreno que não interessam. Se eu eliminar o caminho, as pedras e o espinho, eu fico com quanto? Eu fico com um terreninho pequenininho, 25%. É muito confortável, eu já peguei aquele terreno ali, que é terra boa, já está arado, eu já fui, já cultivei, já adubei e tudo mais. Tá, mas e os outros? Não se esqueça o seguinte, esse terreno, o Senhor Jesus estava falando de pessoas. Ele não estava falando de a terra com os espinhos. Ele estava falando das pessoas que parecem com aquilo ali, com relação à palavra. Tá? Então nós vamos ter que trabalhar nas pessoas para obter os resultados. Nós vamos ter que trabalhar nas pessoas para que elas se tornem mais macias, sabe, que não sejam tão cabeça dura, que não sejam tão pedra. A mesma coisa com os espinhos. Tirar essas pessoas que são essas coisas espinhentas ou que têm a sedução do mundo e ensinar para elas o que elas têm que fazer. Tá bom? Então nós não vamos nos fechar nos nossos confortos atuais. Por exemplo, nós estamos protegidos
né? Então eu não posso ficar só protegido dentro de casa, quietinho, sem fazer. Não, eu tenho que sair no mundo. Eu tenho que pegar essas pessoas que são mais cabeça dura. Eu tenho que pegar essas pessoas que são mais espinhentas. Tá bom? Só por um acaso, eu fiz aqui um resumo e depois eu vou passar isso para vocês também, para que vocês tenham todo esse texto, tá bom? Esse que eu estava falando aqui, né, que a gente não pode ficar trancado dentro das nossas igrejas, dentro da nossa zona de conforto, até quando a gente puder e aguentar, sabe, de estar protegido ali dentro daquela terra boa, né, e deixar o mundo de fora e deixar os espinhos para lá e deixar as pedras para outro canto. Não, até mesmo porque adubada, a terra vai se exaurindo. A terra vai ficando mais antiga, a terra vai ficando mais velha e ela precisa ser readubada, ela precisa ser revolvida, ela precisa ser rearada, sempre, certo? Bom, já dá para perceber, né, que esse não é o futuro que nós queremos, que traz o melhor para o nosso objetivo, que é o quê? Ter frutos, né? Dá para a gente se esconder do mundo? Podemos nos esconder do mundo? Podemos efetivamente criar e participar de uma sociedade à parte, separada, segregada, protegida? A resposta para esse questionamento é não, não dá para fazer isso. Tá? Nós não podemos ser sal e luz se a gente estiver escondido. Nós não podemos ser essa candeia para a iluminação e nem podemos testemunhar coisa nenhuma se a gente estiver escondido. A gente tem que estar exposto, a gente tem que estar no mundo para que nós sejamos testemunhos. Né? Se não houver a nossa presença no mundo, como é que nós vamos jogar a semente? Sem o caminho para a gente trilhar, como é que a gente vai jogar essa semente e nós vamos passar ali para pegar os frutos e tudo mais? Como é que nós vamos regar a nossa seara sem estar perto dela? Como nós vamos nos aproximar do mundo para testemunhar sem estar e sem fazer parte desse mundo? Como é que nós vamos cuidar da seara não estando perto dela? Não é fazer parte, não é se conformar ao mundo, não é ser igual ao que o mundo faz. É sim, sermos, mesmo separados e diferentes, nós sermos reconhecidos como diferentes e merecedores de sermos seguidos por testemunharmos corretamente. Então nós temos que estar presente, ativamente, reconhecidamente, e para que observem a gente no mundo. Né? Quem é que vai observar a gente? A nossa família, os nossos parentes, a nossa vizinhança, o nosso bairro, a nossa sociedade, a academia, a escola, a faculdade, todo mundo. O nosso caminho, para dar mais espaço para a terra boa, ele deve ser o menor possível? Não, ele deve ser o apropriado. Nem o maior e nem o menor, não, ele deve ser aquilo que é apropriado. Se o caminho é maior, é mais longo, tá? Então eu tenho que andar mais uma milha, eu tenho que andar mais um pedaço, eu vou andar. Tá bom? Eu tenho que partir para fazer uma missão, eu vou partir para fazer essa missão. Vamos eliminar as pedras. Eliminar as pedras é reduzir essa área de plantio. Então a gente não tem que eliminar as pedras. A gente tem que trabalhar nessas pedras. Eu tenho que colocar as pedras de um lado e trabalhar em cima delas para que elas virem muro de proteção. Eu estava aqui imaginando uma coisa desse tipo. Né? Mas não dá para você simplesmente pegar a pedra e jogar ela fora. Não dá. Por quê? Porque são pessoas. Não posso jogar as pessoas fora. Né? Então a gente precisa ter que essas pessoas duras, com pouca raiz, de pouca profundidade, fazer com que elas compreendam gentileza, amor, paz, harmonia. Trazer para essas pessoas um conhecimento e uma sabedoria que fará com que elas possam entender, responder e testemunhar positivamente e produtivamente sobre a palavra. Dá para quebrar essas pedras? Dá. Só que vamos conseguir reaproveitá-las? No plano material podemos construir muros de limitação e de proteção, porém no espiritual, identificar, trabalhar e tratar as pessoas internamente. Nós conseguimos fazer isso? Nós como agentes do reino? Não. Não. Essa é a parte do Espírito Santo. Nós podemos expor as pessoas, nós podemos plantar as sementes,
mas nós não podemos modificar as pessoas por dentro sem o risco de detratá-las ou de maltratá-las. Essa é a parte do Espírito Santo. Ele é sensível. Ele é sensível para fazer isso. Nós temos que expor as pessoas a isso. A nós cabe retirar as pedras, retirar os tocos, aquele monte de toco de árvore que está lá, resto de outras árvores, resto de alguma construção que tenha havido, certo? E com o tempo, tirar os torrões que estão visíveis, aqueles blocos duros de terra, tirar aquilo lá, sabe, afofar aquilo, regar, passar um arado. E o arado cada vez mais profundamente para que você identifique mais pedras lá no fundo e você vai retirando e você vai cada vez melhorando mais essa terra de tal forma que você tenha uma terra muito boa. Não aquela outra terra, mas essa terra se torne uma terra boa, né? Então, nós temos que trazer cada vez mais, aprofundar o arado, revirar a terra, afofar, adubar, destocar até mais fundo na alma, sem comprometer a capacidade própria desse terreno de dar o crescimento. Ou seja, nós temos que plantar as coisas corretas, adubar com as coisas corretas, com a palavra correta. Bom, como é que eu posso começar a fazer tudo isso? Eu listei aqui no meu estudo algumas coisas muito simples que nós já temos, mas nós precisamos ter esse enfoque. Nós precisamos ter esse foco, precisamos fazer dessa forma. Que são o quê? Os EBDs, as escolas bíblicas dominicais, os devocionais, os estudos, as palestras, os seminários, sermões significativos e edificantes. Nós já temos essas coisas em casa. Nós precisamos ter mais gente, mais pessoas participando para que elas não se acanhem de, na necessidade, falar do nome e da palavra do Senhor Jesus. Da mesma forma, estou mudando agora para os espinhos, tá? Da mesma forma, quando a gente falou das pedras, que eu não posso jogar aquele terreno fora, eu também não posso jogar o terreno onde estão os espinhos e desistir daquilo lá. Na realidade, quando eu falo desistir do terreno, eu fico imaginando o seguinte: não é que eu estou deixando ele lá, sabe, aquele terreno lá, como é que se fala? Ao Deus dará. Né? Não, eu não vejo dessa forma. Por quê? Porque se a gente deixar o terreno solto, o inimigo das nossas almas, o maligno, aquele ladrão que vem para roubar, matar e mentir, certo? Ele vai pegar aquele terreno e ele vai fazer o trabalho dele. Exato, ele é o mundo, né? Então nós precisamos dar uma verificada nisso daí. Então, nesse terreno com os espinhos, eu posso fazer uma poda, eu posso tirar todos os espinhos, mas eu tenho que tomar cuidado. Qual é a profundidade que eu vou estar fazendo isso? Vou estar machucando as pessoas? Eu preciso observar isso daí. Tá? Eu não posso, por exemplo, sachar ou podar um pé de espinho como se fosse um pé de uva, uma vide. Por quê? Porque o espinho, a natureza dele é que ele seja espinho. Certo? Então eu tenho que trabalhar em cima desse espinho para que ele, revolvido na terra, ele se torne adubo ou ele se torne uma pessoa, uma coisa conhecida que traga benefícios. Tá? Então eu tenho que trabalhar nessa terra também, nessas pessoas. Né? Eu preciso retirar os espinhos com cuidado para não ferir ninguém, dar um fim apropriado ou dar um suporte para essas pessoas que se encontram seduzidas pelo mundo e os seus confortos e valores, que acham essa correta orientação para cima disso daí. Os espinhos podem ser considerados como superficiais, de pouca profundidade, tá? Mas eu tenho que retirá-los. Pode ser que seja alguma coisa rápida, eu retire e já aro a terra e embaixo desses espinhos tem uma terra boa também. Nossa, que bom, vamos tentar fazer isso. Vamos tentar fazer isso. Arar a terra após a retirada dos espinhos parece ser uma tarefa mais simples. Mas lembra, são pessoas. São pessoas. Tá?
E a gente precisa tomar cuidado para a gente não causar dano naquelas que estão profundamente enraizadas nos seus conceitos, nos seus dogmas, nos seus ritos, nas suas maneiras. Eu preciso tomar cuidado com essas pessoas, para não machucá-las, para não contrapô-las e assustá-las e elas saírem. Tem que ter uma argumentação inteligente, uma argumentação baseada na palavra, para que essas pessoas se sintam atraídas e o Espírito Santo possa então chegar e trabalhar no coração das pessoas. Esses espinhos têm uma tendência a serem consumidos e reabsorvidos pela terra e não mais retornar se forem corretamente retirados e mantidos separados. Né? Que essas pessoas se sintam atraídas e confortadas pela exposição sadia da boa palavra e da sã doutrina. Também coloquei alguns versículos aqui que fazem referência a essa boa palavra e a sã doutrina. Vou colocar um slide aí depois para vocês. E, de novo, né? Lembra da outra parábola de Jesus, do trigo e do joio? Também se aplica aqui. Também se aplica aqui. Nós temos que ser o trigo. Nós temos que saber que o maligno está plantando o seu joio, mas nós precisamos ter o trigo como sendo o nosso grande objetivo, dar frutos. Né? E como é que eu começo a fazer tudo isso? Como é que eu tiro do mundo essas pessoas? Né? Como é que eu começo a fazer tudo isso? Nós já temos também, da mesma maneira que das pedras, né, que nós tínhamos a IBD e tudo mais, nós também temos essas ferramentas aqui nos nossos grupos de oração. Nós temos aquelas atividades que nós fazemos dentro da igreja, né, seja a SAF, seja a Sociedade de Casais, os encontros dos jovens, né, as visitas que nós fazemos às pessoas ou a outras congregações, como é o caso de Cruzeiro, o suporte missionário, quando nós vamos visitar a Missão Kaiowá, tá? Então nós temos esses tempos de comunhão com os irmãos da igreja, esses eventos e ministérios internos, essa troca aberta de experiência, onde os mais experientes conversam com os mais jovens, os menos experientes, sobre alguns assuntos, e também recebemos lições deles sobre o que é que está acontecendo no mundo, na faculdade, na escola, na modernidade. Tá? Então, nós precisamos ter esses momentos memoráveis para que nós atraiamos, para que nós puxemos para a igreja essas pessoas que estão seduzidas pelo mundo. Correto? Entendido? Então vamos lá. Nós já vimos que o terreno ele tem que ser mantido de uma maneira, o caminho, aliás, ele tem que ser mantido de um tamanho, certo, que seja adequado para nós, tirar as pedras, né? Destocar, afofar a terra, arar, adubar, tá? Com relação aos espinhos, cuidado com essas pessoas que são seduzidas pelo mundo, porque nós precisamos de ter todas essas pessoas conosco, não precisamos jogá-las fora e deixá-las elas para a ação do maligno. Tem que estar conosco, tem que estar dentro de nós. Né? Eu coloquei um outro item aqui que eu achei bem importante. Né? Que semente que nós vamos usar? Essa semente que Jesus colocou na sua palavra, ela dava resultados 30, 60 e 100 frutos por cada uma semente plantada, correto? Será que tem alguma maneira de fazer isso melhor? Será que tem alguma maneira da gente pegar as sementes e colocá-las para produzir a 100, a 200, a 300? Será que tem alguma maneira que eu possa escolher quais são as sementes antes e pegar aquelas que são reconhecidamente as mais bonitas, as melhores, mais adequadas para aquele tipo de terreno? Eu consigo pegar e fazer essa seleção? Se hoje, por exemplo, eu for numa loja de produtos agrícolas, eu consigo, por exemplo, comprar um saco de milho, certo? De semente de milho, que é uma semente transgênica, que todas elas quase que imitam uma semente perfeita, entre aspas, perfeita, que é aquela que vai resistir melhor ao tempo, é aquela que naquele tipo de terreno vai ser melhor, e vamos em frente.
essa é a semente transgênica que eu tenho hoje, correto? Puxa vida, Leandro, por que você está falando isso? A palavra também ela foi modificada, também ela foi alterada. Exatamente para quê? Para que ela se adapte aos tempos modernos, para que ela se adapte a essa situação moderna. Imagina só você ter uma palavra, sabe, que aceita coisas que antigamente não eram aceitas. Imagina você ter uma palavra que mude os mandamentos de Deus. Imagina você ter ali escrito nessa, entre aspas, Bíblia revisada, ou atualizada, ou recontextualizada, você ter alguma coisa que, sabe, fira os mandamentos, ou as normas, ou as indicações do Senhor Jesus, né? Através da sua palavra toda. Então, dessa forma, né, que eu estou falando dessas sementes e dessa Bíblia alterada, o que você vai ter? Você vai ter o máximo da tua produtividade. Mas é a produtividade que a gente quer nesse caso? É quantidade de gente sentada no banco da igreja, escutando a palavra do pastor? É a quantidade de gente que vai estar contribuindo com os dízimos e com as ofertas? É esse o resultado que eu quero? Desde o começo a gente está falando, o fruto que a gente quer são pessoas crentes, aquelas que acreditam no Senhor Jesus. Essas são as pessoas que estão sendo procuradas. Bom? Essas versões alteradas e modificadas, tanto das sementes como da palavra, seja no Evangelho, seja no Antigo Testamento, seja no Pentateuco, seja no Torá, seja nas Epístolas, elas foram alteradas para aumentar a aceitação pelo mundo. Novas teologias atualizadas, né? Como, por exemplo, a teologia da libertação, teologia da prosperidade, certo? Teologia da missão integral, LGBT, será que tem uma teologia? Né? Elas introduzem atualizações e modernizações e encontram em pessoas iletradas, certo? E mal intencionadas, mal instruídas, elas encontram um berço para aquilo lá crescer. Tá? Diz a palavra que nenhuma profecia da Escritura é de particular elucidação. Isso não permite que você vá procurar explicações em outros locais que não a Bíblia. Se ela traz elucidações, tá, que melhor refletem a necessidade e as atualizações do mundo, essas interpretações elas têm que vir da própria Bíblia. Não pode vir do mundo, não pode vir do intelecto humano. Porque senão nós vamos estar falando de antropocentrismo, de relativismo, de egocentrismo, de hedonismo, nós vamos estar falando dessas coisas. E não é isso que nós temos. Nós temos a palavra, e a palavra se responde. Ela se responde por si só. A Bíblia se explica a si mesmo, sem distorcer os mandamentos. Abrir mão de conceitos absolutos é se permitir aos relativos, é se permitir ao relativismo, é se permitir a essa forma antropocêntrica, egoísta, como essa máxima, né, de o importante é ser feliz. Uau! O importante é ser feliz. Você, egocentricamente, tá bom? Está na hora da gente ajudar os nossos irmãos que estão necessitados. Se o importante é ser feliz, por gentileza, que isso te traga alguma felicidade, de você estar podendo ajudar alguém. Esse tipo de coisa, tipo o importante é ser feliz, é deixar o mundo ditar aquilo que você tem que fazer, é permitir que você seja, entre aspas, atualizado. Tá? É permitir que se faça uma desconstrução para depois você ter uma recontextualização. Vamos destruir tudo, depois eu ensino para você como é que você faz. Vamos desconstruir para depois eu recontextualizar. Ok? É traçar novos limites, é determinar novos marcos,
Essas são formas sutis, muito sutis, de deturpar o evangelho da graça e fazer uma preparação para destruir o homem e separá-lo da obra do Senhor. Que Deus nos proteja. Que Deus nos proteja. Mas isso é uma forma sutil de fazer essa separação do homem com a obra de Deus. Né? E lembra, o inimigo, ele vem para roubar, para matar e para destruir. E sutilmente ele consegue fazer isso com a alteração das palavras e tudo mais. O resultado que se procura, ou seja, o nosso objetivo, tá? Não deve ser um número crescente de membros sentados nas nossas igrejas ou contribuindo com suas ofertas e dízimos, mas sim os que creem verdadeiramente em Jesus Cristo e por isso descansam na fé da sua vinda para nos levar para a mansão celestial. Ponto. Estes sim devem ser os frutos da semeadura, que são pessoas crentes em Jesus. Pessoas crentes em Jesus, não clones de uma semente perfeita. Pessoas que creem com todos os seus defeitos, com todas as suas mazelas, com todas as suas limitações. São aquelas pessoas que vão crer no Senhor Jesus. Essas são as pessoas que nós estamos procurando. Não clones perfeitos. Amém? Bom, o que é que vem aí pela frente? Nós já falamos da palavra, nós já falamos dos terrenos. O que é que vem aí pela frente? É como sempre, a grande comissão. A grande comissão dos crentes é o quê? Levar o evangelho para todas as raças, tribos e nações, conforme a gente pode ver em Mateus 28, 18 a 20, em Marcos 16, capítulo 16, de 15 a 18, e em Lucas, capítulo 24, 47. Fazendo discípulos de Cristo. Nós vimos como fazer, nós sabemos fazer, nós estamos focados, nós estamos preparados, nós vamos fazer. Vamos ampliar a nossa terra cultivável. Vamos ampliar isso. Nós temos ali o toco, nós temos as pedras, nós temos os espinhos, nós temos o caminho, nós sabemos como fazer para transformar tudo aquilo em uma terra cultivável. Nós vamos fazer essa terra virar cultivável. Nós vamos sair para o mundo. Nós vamos sair para todas as nações, as tribos e as línguas. Temos que ser um corpo de Cristo, igreja, nós temos que ser um corpo de Cristo atuante, energizado, inserido na sociedade. Inserido não é conformado, inserido na sociedade. Contextualizado sem ser conformado, contagiante dentro e fora da igreja, firme nos seus propósitos, firme nos propósitos, firme nos conceitos, firme na palavra. Que palavra? A palavra da verdade, da vida e do caminho. Essa é a palavra que nós temos que usar. Esse é o resultado que a gente tem que ter. Vamos só fazer um pequeno sumário. Né? O que nós vimos aqui nessa conversa? Preparação para caminhar o caminho, testemunhar no mundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ele. Nós precisamos usar a EBD para tirar as pedras, afofar o terreno, arar, adubar, preparar. Nós precisamos ter comunhão com os irmãos, identificar, trazer, preparar, mudar esses espinhos aí da frente. Usar a palavra, a Bíblia, e somente a Bíblia, porque ela se auto-explica. Né? E se preparar, sim, para ampliar o nosso campo de ação. Indo além do Jordão, indo além da Judéia, indo além de Samaria, até os confins da terra. Efetivamente. Efetivamente. Vamos orar? Vamos encerrar essa aula, essa discussão, esse estudo, com uma oração de coração. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Criador de todos os seres que vivem nesse mundo, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por esse momento contigo. Te agradecemos por essas ferramentas virtuais. Te agradecemos, ó Pai, por cada uma das pessoas que está ouvindo
essa discussão, esse estudo. Nós queremos te agradecer, Pai, porque o nosso coração está grato a Ti e enche-nos, ó Pai, da Tua palavra conforme o Teu desígnio, o Teu querer, Pai. Que em tudo nós sejamos cada vez mais servos Teus, semeadores Teus, plantadores das Tuas sementes, da Tua boa semente, através da Tua palavra que é inerrante. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E dessa maneira a gente termina a nossa aula de hoje. Qualquer comentário, por favor, fiquem à vontade, tá bom? Grande abraço. Bom domingo.